corte que nós vamos reagir junto nessa sexta-feira, dia 18 de outubro de 2024, trazendo para vocês novidades aí do Mengão aí, fazer um corte aqui do canal do SBT Sport Rio aí, com o Vene Casagrande e companhia, analisando, infelizmente aí, né, uma derrota aí, né, do Flamengo, perdeu aí o terceiro jogo de Felipe Luiz no comando da equipe principal com a derrota. O time agora está focado aí na Copa do Brasil, enfrentará o Corinthians nesse domingo, semifinal, com o segundo jogo aí, tem que empatar pelo menos para se classificar para a final da Copa do Brasil. Vamos aqui para mais um corte, nação. Preparar bem esse jogo de domingo que é vital. Nós fizemos 2 vitórias, mas não temos a ilusão de encontrar... Justo, tá certo. Eu não esperava. Boa Lucas tarde. Pedrosa, Boa você tarde. de casa. Oh, meu Deus, o que Apesar é gostoso. do Alan, boa tarde. É, o que... Olha, gente, ele tá mal criado. Mas hoje. pelo menos ele testou. Primeira vez que o Alan joga mal. Só não precisava testar 90 minutos, ô Pedrosa. 90 minutos. Ele não tem pô. seta. Nos sites ele tá sem a seta do lado. Hoje me perguntaram, Vene, 90 minutos do Alan ou perdeu o dedinho do pé? Pô, dedinho do pé, pra que 5? Olha, vou ter que filtrar esse menino hoje, Pedrosa. Ele tá nervoso. Ele nada. tá mal criado. Vamos lá, vamos falar. Boa tarde, Vene Casagrande, Boa tarde. Lucas Pedrosa, você de casa. Nada melhor do que um clássico regional pra esquentar o futebol carioca. Depois de uma data FIFA, o negócio fica meio morno. Agora a gente tem assunto e assunto demais. Ô, Cris, você tá feliz, Cris? Muito. Ô, meu Deus. Lucas Pedrosa, um bom desempenho do Fluminense, que tem algumas peças que dão um brilho a mais. E ontem essa peça foi o Ganso, né, ô Pedrosa? Perfeito. Primeiro tempo, o Flamengo acho que foi superior ao Fluminense, teve um pouco mais de oportunidade. O Fluminense conseguiu equilibrar até os 20 minutos ali, mas dos 20 aos 35 até os 40, o Flamengo teve chance de abrir o placar. O Fábio ali se atrapalhou em algum momento, em outras ele salvou. E o Fluminense teve um pênalti logo no final do primeiro tempo, um pênalti que é bem discutível, para ser muito honesto. E o Ganso perde esse pênalti, o que teria tudo para o Flamengo crescer na partida. O Rossi consegue a defesa, só que no segundo tempo foi completamente diferente. Parece que o pênalti que o Ganso perdeu ligou o alerta dele e ele conseguiu participar de 2 formas espetaculares. A primeira, um passe ali de chaleira para o Cauã Elias. O Cauã Elias também é outro jogador extremamente importante nesse time do Fluminense. E aí o Cauã Elias consegue fazer a jogada pelas pontas, que é um centroavante, mas sabe muito bem fazer essa diagonal pelas pontas e acha o Lima para fazer o gol. O Lima, inclusive, um jogador muito subvalorizado dentro do cenário do futebol brasileiro. Sempre que o Fluminense precisa, o Lima está fazendo o gol. E depois dessa jogada aí também, eu quero destacar a partida do Martinelli, porque se você for pegar a jogada lá do início, quem inicia tudo é o Martinelli e ele consegue não só infiltrar para poder fazer o passe, mas também dar a dinâmica necessária depois da pré-assistência do Ganso. E aí o Arias, que é o grande jogador do Fluminense, para mim é o craque desse time. É lógico que o Ganso é um gênio, mas o motorzinho desse time é diferente, é o Arias. Ele entra no segundo tempo e ele acaba com o jogo. 2-0, o Fluminense depois só controla, o Flamengo se perde bastante no segundo tempo, uma atuação bem bagunçada na etapa final, diferentemente do que foi a primeira etapa. É claro que a gente tem que lembrar que as duas equipes estavam desfalcadas, mas ontem, se for para finalizar, se for para resumir o jogo, o Maracanã, ele agradeceu ao futebol de Paulo Henrique Ganso, porque lembrou os grandes camisas 10 da história e o Paulo Henrique Ganso é sim um dos grandes camisas 10 do futebol carioca. Vene, na escola, você já recebeu do amigo, enfim, aquela cartão postal que vem a foto de um lugar bonito? Você já recebeu? Já. Então, eu não sei, eu acho que o Cris viajou, acho que foi na Tijuca, Maracanã, uma coisa assim. Aí ele tirou uma foto de um momento mágico e mandou eu separar pra você. Cadê? Vai, Cris? Cris. Coloca pro Vene Deita e Casagrande. rola hoje, Cris, vai Cadê, lá. ó, cadê? O Cris separou o cartão postal pro Vene Casagrande, ô Cris? Fala aí comigo, Cris, pra eu não ficar sem saber. A bola até escapou aqui, que ele tá nervoso. É só o framezinho aqui, ó. Pode botar aqui na tela, no meu telão aqui, ó. Essa aqui. Não é o Cristo, né? Não, não é. Não é. Pão de açúcar. Fica na Tijuca. Fica lá na Tijuca, esse aqui. Pão de açúcar não é? Não, é lá no Maracanã. É Lagoa. Não, foi Nada. na Lagoa. Foi Mas em cima tem o da Ganso. Lagoa, mas não é a Lagoa. A Lagoa tá aqui, ó. Vocês Entendeu? estão que estão hoje. Pô, tomaram pré-treino, pô? Eu, hein? Vene, Quer o chazinho, Vene? olha ali. Cara, eu tô muito de boa. Ele sempre Eu fala tô isso, muito né? de boa, gente. Ô, Vene A Casagrande. minha preocupação é domingo. Mas o adversário do Flamengo jogou mal ontem. Né? O Corinthians
só ganhou Só de 5. Ai, não, mas... Ô, Benê, vamos falar do Flamengo Vamos. agora? O Pedrosa trouxe aí um olhar do Fluminense. Eu quero que você traga um olhar do Flamengo. Existe ainda, eu acho, uma expectativa alta em cima do Felipe Luiz, mas ontem o desempenho do Flamengo, acho que o torcedor esperava um pouquinho mais. A gente nunca usa essa palavra culpa aqui nesse programa, né? Porque eu acho que nunca é culpa só de uma pessoa. Mas você acha que ontem foi muito pelo brilho dos jogadores que estavam um pouco abaixo ou talvez erros de escolhas do Felipe Luiz? Um pouco de tudo, mas assim, Fernandinha, vou ser bem sincero, não tem erro de escolha. Eu acho que a escalação dele foi uma escalação até correta. Então não teve erro na escolha dele. Se a gente parar e analisar, levando em consideração que domingo tem o jogo mais importante para o Flamengo na temporada, inclusive o Flamengo olha agora a Copa do Brasil como, enfim, o único título possível. Campeonato Brasileiro, se alguém sonhava, eu acho melhor parar de sonhar porque está muito distante. Mas a escalação dele foi uma escalação correta. O que me preocupa, e repito, acho que a derrota para o Fluminense não interfere em nada em relação ao jogo de domingo. Domingo é um outro jogo, uma outra atmosfera, um outro time. Gerson vai retornar ao time titular, Arrascaeta vai voltar ao time titular, De La Cruz vai voltar ao time titular, Alexandro voltará ao time titular, Ayrton Lucas está jogando muito mal. Então, para domingo, não interfere em nada. Só que a gente precisa parar e analisar o Fla-Flu. O que me preocupa é o seguinte: mas o time estava desfalcado. Beleza, mas foi esse time que o Felipe Luiz trabalhou durante 8, 9 dias, durante a data FIFA. Eu esperava muito mais de vários jogadores. Vou dar um exemplo. Eu esperava muito mais do Gabigol, inclusive na parte física. E o Gabigol foi um dos piores jogadores em campo. Fez uma péssima partida. Nesses últimos 4 jogos como titular, o Gabigol tem mais impedimento do que finalização a gol. Então, de fato, não está justificando a titularidade dele. O Alan, eu achei correto ele começar com o Alan, eu só achei errado ele manter o Alan durante 90 minutos. Ele poderia ter botado o garoto Everton Araújo. Ele poderia ter percebido que o Léo Ortiz, como volante, não estava rendendo ao lado do Alan. Poderia ter recuado o Léo Ortiz, poderia ter tirado o próprio Léo Pereira, que fez uma partida terrível. E para mim, o Fabrício Bruno não pode ser reserva nesse time. Se ele quer botar o Léo Ortiz, o que eu acho correto, que bote ao lado do Fabrício Bruno. Qual é o problema de botar os dois juntos? Entrosamento não é, porque os dois se conhecem desde a época do Red Bull Bragantino. E o Léo Pereira tá jogando muito mal. Inclusive, marcou um pênalti. Ele fez um pênalti totalmente infantil. Na minha visão, foi pênalti. Não tem nem discussão. Então, a atuação individual de alguns jogadores me preocupam. Porque, repito, foi esse time que o Felipe Luiz trabalhou durante 8, 9 dias. E aí, o meu questionamento à diretoria é o seguinte: para que fretou um avião, sendo que os jogadores nem foram utilizados? E a gente pôde ver um John Ares que voltou num avião sem ser fretado, chegou na noite anterior à partida e resolveu o jogo. Então, são várias coisas que a gente pode fazer críticas, mas em relação ao domingo, eu acho que é uma outra situação, uma outra atmosfera, uma outra mobilização, que a gente sabe que esses jogadores, para a partida de mata-mata, eles entram em campo com ânimo, com um astral diferente, e tem sido assim há muito tempo. Então, analisando o Fla-Flu, acho que o Flamengo foi muito abaixo, eu esperava muito mais do time que entrou em campo. Mas para domingo, para mim, não tem nada a ver, não muda nada. Eu acho que o Corinthians ganha muito mais com o resultado de ontem de uma maneira positiva do que o Flamengo de maneira negativa, porque, repito, será um outro time em campo com o Gerson. Sai nação, ficamos por aqui. E esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fla Geek, trazendo aí mais um corte para você do canal SBT Esporte Rio, aí com o Benê Casagrande, trazendo aí, repercutindo aí a derrota do Mengão. O Flamengo já se preparando aí para o grande clássico e decisivo desse domingão aí contra o Corinthians.